Olá, você está em mais um programa Simples e Objetivo, e nós estamos aqui há uma semana das eleições federais, né, onde será escolhido o novo presidente do Brasil, ou a reeleição do Jair Messias Bolsonaro, ou a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje o meu convidado, vocês já conhecem do programa, bem no comecinho, ele foi um dos primeiros convidados a participar do Simples e Objetivo. Eu falo com o Marcelo Cordeiro, ex-juiz eleitoral, né, por 2 mandatos. Eu lembro exatamente sobre isso, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Obrigado. É Marcelo Obrigado. Cordeiro, e ele tem muito a nos ensinar, principalmente pela questão, né, de ter sido juiz eleitoral, de estar atuando como advogado nessa área também. E, Marcelo, muito bem-vindo mais uma Obrigado. vez. Obrigado. E obrigada por ter aceitado o convite também, né, para retornar Obrigado pelo aqui. convite. Vamos lá. Bom, Marcelo, nós estamos aí há uma semana, né, das eleições, e a gente ouve muita coisa na internet, nas redes sociais, você vê no Twitter, né, tem muita coisa. Essa semana agora saiu uma pesquisa do Datafolha sobre a questão da diferença entre os presidenciáveis, né? E assim, eu quero começar a pergunta Por aí, né? por aí, sobre essa questão das pesquisas. Como você vê essa questão das pesquisas, o impacto sobre o eleitor? Olha, essa pergunta é muito importante, é muito interessante. E as eleições, muitas eleições foram decididas por causa das pesquisas eleitorais. Umas verdadeiras e outras falsas. O que acontece hoje é o seguinte: antigamente, antes das mídias sociais, né, o nosso ponto são as mídias sociais, né? Antes do WhatsApp, antes do Facebook e antes do Instagram era uma coisa. Com a chegada Facebook, Instagram, WhatsApp, principalmente o WhatsApp, então aquelas informações antes que ficavam segregadas a grupos pequenos, informações que só os advogados sabiam, informações que só os marqueteiros políticos sabiam. E soltavam na mídia se quisesse, né? Informações que só quem fazia campanha sabia. Hoje é completamente diferente. Hoje todo mundo sabe, todo mundo tem acesso a todas as informações, por causa dessa facilidade da comunicação. E aí entra a história das pesquisas. O que acontecia antigamente, que era uma estratégia de campanha política? Determinados partidos ou candidatos contratavam institutos de pesquisa, o mais famoso dele, o IBOP, que hoje nem existe mais, né, por causa de muitos motivos, inclusive da falta de credibilidade da empresa. E esses institutos de pesquisas, eles direcionavam o eleitor. Quando ele massificava, e aqui no Tocantins nós temos exemplo de candidato que ganhou a eleição por causa de instituto de pesquisa. O outro estava na frente, mas o instituto vinha e falava: olha, quem está na frente é o fulano de tal. E dava um percentual muito lá na frente. E a pessoa fala: não vou perder meu voto? Não, e as pessoas acreditavam. Hoje ninguém mais acredita em pesquisa. Naquela época as pessoas acreditavam em pesquisa. Por quê? Porque não tinham as informações. Hoje se tem as informações. Então, os institutos... E hoje quem sabe disso? Todo mundo sabe disso. Os advogados sabem disso, né? O eleitor sabe disso, o político, né? Os deputados federais, tanto é que, né, tem projeto de lei lá, vai mudar e vai criminalizar instituto de pesquisa por causa disso. Então, os institutos de pesquisa, na sua grande maioria, perderam a credibilidade. Por quê? Porque antigamente eles conseguiam virar eleição. Hoje eles não conseguem mais. A estratégia está... Mas aí os partidos e determinados políticos continuam usando a mesma estratégia, ou seja, você tem um movimento de rua que exterioriza uma determinada preferência do eleitor. E vem um instituto de pesquisa e fala: não é assim não, esses movimentos de rua não valem nada. Quem vai ganhar é o outro fulano de tal aqui. Né? Então, hoje é um descompasso, regra geral, dos institutos de pesquisa
com os resultados das No primeiro eleições. turno, eu me recordo isso, né, que, o ex-presidente Lula estava assim, ia ganhar de primeiro turno de lavada, E ganhar pelo no pelo primeiro turno de lavada, lavada, né. entendeu? E isso aí foi bem, assim, frustrante para quem é eleitor, né, Isso, do Lula, que pensava assim: "Nossa, nem vamos ter segundo turno nem nada", é frustrante. isso. Mas o que que falta? Você acha que falta o quê? Uma sistematização, uma Não, parametrização ou realmente, não, tinha que acabar com o instituto de o pesquisa? que falta é o seguinte: o Brasil ainda é uma sociedade em construção, né? O que falta é nós fixarmos os valores empresariais, éticos, morais e corretos nos institutos de pesquisa. Nós temos todos esses valores em muitos setores comerciais e muitos setores empresariais. Esses valores éticos, o resultado das eleições e o resultado das votações demonstram que esses valores não chegaram no Instituto de Pesquisa. Tanto é que o Congresso Nacional, especificamente a Câmara Federal, Uhum. reagiu violentamente contra isso, porque essa é uma verdade que poucos sabiam. Hoje é uma verdade que todos sabem. Então, vai sobreviver quem, né? Quem que vai sobreviver? Alguns poucos institutos que estão conseguindo dar os resultados corretos, porque, na verdade, é o seguinte, a pesquisa é um instrumento científico. Você tem dados científicos Uhum. e dados concretos e dados matemáticos para você dizer quem está na frente e quem está atrás. É, Aí o instituto de pesquisa vai lá e dá o resultado de acordo com o seu interesse e muitas vezes de acordo com aquele que quem o contratou. quem contratou. Também tem a questão também de onde aquela pesquisa é feita. Por exemplo, se faz uma pesquisa num reduto de um candidato, né, onde tem mais eleitores dele, obviamente a pesquisa, ela vai ser bem Vai ser direcionada. direcionada, né? Direcionada. Então esse é o grande problema. Então vamos voltar no exemplo que você deu do primeiro turno, né, do resultado das eleições Uhum. do primeiro turno. Ora, o resultado das eleições do primeiro turno, eles não são leais aos movimentos de rua. Então, nós Uhum. tivemos movimento de rua do 7 de setembro, como nunca se houve no país, em lugar nenhum. Palmas mesmo teve uma carreata que ninguém nunca tinha visto Isso, daquele tamanho. daquele tamanho. Aí vem um resultado das eleições contrários aos movimentos de rua e contrário às pesquisas. E você veja bem, você pega, por exemplo, o estado do Tocantins, um exemplo. Nós temos 8 deputados federais. Os 8 deputados federais são de direita. Nenhum deputado Nenhum federal de esquerda. petista, eles colocaram, é. A, a Assembleia Legislativa, os 24 deputados estaduais, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tem alguns lá que foram eleitos em partido de esquerda por uma questão de contabilidade de Uhum. interesse, mas que eles não são de esquerda. Aí você tem os dois candidatos a governadores mais votados, que é o Vanderlei Barbosa, que foi reeleito, e o Ronaldo Dimas, que não foi. Quando você soma a votação dos dois, eles tiveram mais ou menos 70% dos votos. Uhum. Então, você imagina bem, como é que o eleitor vai lá e vota no deputado estadual de direita, vota no deputado federal da mesma linha, vota no senador da mesma linha, vota no governador da mesma linha. Os dois que tiveram mais votos, né, que Uhum. nenhum deles pediram votos para o Lula. E chega na Chega presidência 70 e chega na presidência. Não é crível isso, é. entendeu? Então, você começa esse sistema e esse resultado e essa movimentação começa a plantar uma dúvida no eleitor. Faz todo sentido, Entendeu? muito Então, sentido. porque está todo mundo fazendo essas contas. Porque, historicamente, a gente sabe o percentual de votos que os partidos têm, Uhum. historicamente. Então, eventualmente, num determinado percentual pequeno, aconteceu que o eleitor votou numa determinada linha partidária e chegou na presidência, ele votou na outra linha, tipo, foi lá e votou no Lula? Tem, nós estamos falando do Tocantins especificamente. Uhum. Agora, acreditar que isso aconteceu num percentual tão expressivo como foi
o resultado, então, esse resultado, junto com essa grande confusão que está acontecendo, começa a plantar uma dúvida no eleitor que está indo lá E o votar. eleitor, no passar dos anos também, ele mudou muito esse perfil, né, e talvez seja em função das mídias sociais, realmente, né. Não, o eleitor hoje é completamente diferente. Ele Por exemplo, esclarecido, né, se a também. gente sair daqui, parar ali na esquina para comer um espetinho ou para comer uma jantinha, ali na esquina, ou você parar ali para comer um hambúrguer, por exemplo, né, numa esquina. Essas informações que nós estamos conversando aqui, quem está fazendo espetinho, quem está fazendo hambúrguer, quem está vendendo picolé, Tá ligado. está ligado e tem a mesma informação. Então, hoje, você não tem mais a diferença de informação nas classes sociais e nem nas classes intelectuais. Hoje, todo mundo tem as mesmas informações, comentam sobre elas e tiram as suas conclusões. E quando você fala, assim, sobre essa questão do eleitor ser coerente com aquilo que ele vota, por exemplo, antigamente e hoje ainda tem algumas pessoas que votam, por exemplo, no partido, né. Ainda Eu tem. tenho eu tenho mesmo pessoas da minha família que votam todo mundo em candidatos de esquerda e É, levantam bandeira para a ó, esquerda e o tudo, né. partido mais histórico, que tem mais eleitor no Brasil e que era até bem pouco tempo a maior parte era o MDB, Uhum. que era o PMDB, e era o MDB, virou PMDB e virou MDB. Esse pessoal vota mesmo, é o partido que tem o eleitor mais fiel Fiel, né. à sigla partidária. Depois dele vem o PT, né? Por causa da história dele, por causa das 2 eleições do Lula, as 2 eleições da Dilma e por aí vai. Então eles têm um percentual também. Esse percentual, historicamente, ele é o seguinte, ele é de 20 a 30%, né. Nas eleições, sucessivas do presidente Lula e da Dilma, houve uma composição partidária, inclusive com a presença do MDB, na época PMDB, e juntou e deu vitória. Quando você tira todo esse apoio dos partidos de centro, ou de centro-direita, ou de qualquer classificação que você quiser dar, ao PT, que não tem mais, onde ele fica um partido de esquerda puro, Uhum. sem a ajuda dos outros partidos majoritários, ele volta, então, para aquele índice histórico dele, que é de 20%, 25%, chegando no máximo 30% em determinados locais. Porque os votos que eles tiveram para a eleição do Lula e para a eleição da Dilma não eram deles, Uhum. sozinhos, eram dos outros partidos que estavam lá, Hum. ajudando. É interessante você falar sobre essa questão, eu me lembrei de uma história, eu até já tinha Hã. comentado aqui no programa e se você nunca ouviu falar, mas é engraçado. Tem uma cidade aqui do interior do Tocantins, que tem muitos indígenas, Uhum. né, e eu me lembro que, na época, eu estive acompanhando a eleição muito de perto lá. Hã. Um tio meu era candidato a vereador lá na época, e aí eu falei assim: "Bom, vamos para lá". E diga-se de passagem que a eleição de vereador é a mais difícil de Hum, todas, não é, tem eleição exatamente. mais Aí difícil o que do que aconteceu? Eu essa. me lembro que existiam 2 candidatos a prefeito, um Hã, vermelho e o outro azul. aham, Digamos assim, né, eu só falo vermelho e azul, porque eu me lembro dessas 2 cores, é, como se fosse aquelas de São Paulo lá do sim. boi, né. Mas era mais ou menos isso. E aí, o azul ganhando, assim, de disparada nas Uhum, pesquisas, né, a cidade pequenininha, então todo mundo uhum, sabia que o cara ia ganhar, sei. né. Na noite anterior às eleições, né, o candidato, né, a turma do vermelho Aham, foi lá, comprou os indígenas. Não sei o que que aham. eles ofereceram, enfim. No outro dia, a cidade estava toda vermelha. Todo mundo, os índios todos vestidos de camisa vermelha e a cidade toda, né. Aham. E o pessoal, assim, acabou falando assim: "Não vou perder meu voto, vou votar no E vermelho", viraram a virou eleição. eleição. É. Isso Sis será que isso ainda acontece? Porque isso foi o quê? Há mais de 10 anos atrás. Acontece. Mas será Isso que ainda ainda acontece? acontece em determinados Mas só locais. interior, né? Eu lembro em Palmas, não, que também eu lembro em Palmas, em algumas eleições para trás para prefeito, que eu trabalhei ativamente, Uhum. e na noite
do sábado para o domingo, né, que era a noite, em Na determinados calada da setores, noite. em determinados setores, todo o bairro, todas as pessoas sentadas na porta, passaram a noite na porta, nós ficamos vigiando, isso é uma experiência pessoal incrível que eu tive, as pessoas esperando receber Para o voltar no outro valor para dia. poder votar no outro dia, entendeu? Então, isso vem diminuindo muito, mas isso ainda existe muito, porque foi durante muitos anos uma prática reiterada, uma prática De compra de costumeira votos, né? de compra de votos. Ela vem diminuindo muito com a eleição do Bolsonaro na última eleição. Todo mundo sabe, foi uma eleição sem dinheiro, né? Foi uma eleição onde o eleitor brasileiro resolveu votar nele, em razão daquele momento político, e de lá para cá todo mundo vem acompanhando o que tem acontecido nos ministérios, na Câmara Federal, no Senado, onde você não tem mais a ocupação por troca de favores, por troca de cargos, coisa e tal. Você tem uma atividade do lobista, que todos eles faliram, entendeu? Porque não tem mais essa intermediação. Eu Isso achei que estava só escondidinho, mas Não, ainda isso existia diminuiu ainda. muito, isso Diminuiu, né? praticamente assim zerou. Ela ainda existe. Então, e a compra de votos, ela ainda existe, sabe? Mas assim, ela vem diminuindo muito por causa do esclarecimento que o eleitor vem tendo. E outra coisa, nós temos uma nova cultura. A nossa cultura hoje é o seguinte, a cultura de não vender o voto. Então, essa cultura está permeada no eleitor brasileiro, Porque eu me lembro que né? às vezes a pessoa trocava o voto por R$ 50, Não, R$ 100. Era coisa isso assim. era fato e virava, e muitos candidatos, ou a prefeito, ou a vereador, todos os candidatos, né, sabiam que o quente era porque você tinha a cultura da compra de voto, era uma cultura eleitoral. Hoje você tem uma cultura eleitoral diferente, que é a cultura eleitoral de não vender o voto, né? Que muitas organizações vieram ao longo dos anos trabalhando contra isso. A própria Justiça Eleitoral veio trabalhando contra Combatendo, isso, né? combatendo isso. Muitos partidos políticos se enganjaram, porque nós tínhamos basicamente 2 partidos no Brasil, e agora nós temos mais de 30 partidos, então você tem partidos novos com culturas diferentes. Então, a chegada desses novos partidos ajudou e contribuiu muito para poder melhorar essa cultura eleitoral de não vender o voto. Mas assim, falando sobre essa questão de partidos, você acha que é interessante termos muitos partidos, essa miscigenação de partidos, muito partido? Não, não Não. é. Não é interessante, é errado, é uma distorção do nosso sistema Eleitoral? democrático, do nosso sistema eleitoral e do nosso sistema partidário. Porque a ideia do partido é o seguinte: você tem que ter partidos onde você agreguem as pessoas que têm a mesma corrente ideológica, a mesma corrente de pensamentos. Você não tem 30 correntes ideológicas, 30 correntes de pensamentos. Nós não temos isso. Então, deverá haver uma reforma eleitoral, como sempre depois de cada eleição, a mudança na legislação eleitoral, exatamente para tentar aperfeiçoar. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o tempo de campanha, o período de campanha diminuiu muito. Hoje nós temos um período Muito, de 40 e campanha de poucos dias, né? 45 quarenta e dias. cinco dias. É muito pouco, principalmente para o candidato novo, né? Mas foi uma mudança que foi se fazendo para tentar se gastar menos dinheiro nas campanhas eleitorais. Essa questão partidária, eu acredito que ela vai mudar paulatinamente, porque ela não faz bem para o processo democrático, para um processo partidário e para o processo administrativo. Como é que você vai governar com tantos Com partidos tantos assim? partidos. Você fica Entendeu? pensando assim, por Muito exemplo, difícil. deveria não tem tantas ideologias Não, nós eleitorais e temos tudo, né? várias, mas não, né, mas não Não, deve nesse ser 5, nível aí, 6 no né? máximo, né? Não deve ter muito mais do que isso. Então, o que deve acontecer é o seguinte: o Congresso Nacional, dentro das suas atribuições, muda as regras partidárias, como mudou agora, por exemplo.
nós tínhamos muitos partidos pequenos que não iam ter chance de ter cadeira nenhuma. Então, mudou a regra eleitoral, dizendo, olha, os vários partidos podem se reunir e criar uma federação partidária. E essa federação partidária, ela tem que durar alguns anos, não pode sair mais sob algumas penalidades severas. Então, a federação partidária, ela veio exatamente para tentar diminuir a quantidade de partidos e você unir dentro de uma mesma federação aqueles partidos que têm a mesma ideologia. Então, essa foi a mudança que foi feita agora. Então, quem faz parte de uma federação partidária é obrigado a ficar dentro dela os próximos 4 anos. Ela não pode sair, o partido não pode sair. Então, se reuniu grupos de partidos com a mesma ideologia, que antigamente a gente chamava isso uma espécie de uma coligação. Só que as coligações, elas eram feitas só para a eleição. No dia seguinte, a coligação acabava. Então, quer dizer, todo mundo juntou para poder eleger um determinado candidato, eleger, e no dia seguinte esse grupo não existia mais. A federação é para isso, para resolver esse problema. Olha, vocês podem se reunir para eleger um determinado candidato. Elegeu o candidato? Elegeu. Então, agora vocês são obrigados a caminharem juntos, a ficarem juntos, no mínimo 4 anos. Isso é um reflexo muito da questão da fidelidade partidária, né? Da fidelidade partidária. Porque eu conversando com uma advogada que é especialista nessa área também de eleitoral, ela me falou assim, o executivo, o poder executivo, assim, os grandes, por exemplo, o presidente, tudo não é tão vinculado à questão da fidelidade partidária, tanto é que o presidente ficou um tempo sem partido, né, por um bom tempo sem partido, o Bolsonaro. E aí, como é que essa questão da fidelidade partidária está hoje? A questão é a seguinte, não, ela não mudou. Não mudou. Ela é do mesmo jeito. Porque a ideia é a seguinte, os mandatos de vereador, deputado estadual e deputado federal, que são as chamadas eleições proporcionais, ou seja, um candidato ajuda o outro com a votação, pela nossa legislação, o mandato não é da pessoa, o mandato é do partido. Então, se ele quer mudar de partido, ele pode mudar de partido, mas ele perde o mandato. Mas ele vai deixar o mandato e vai sair sem o mandato, porque o mandato não é dele. Quando ele é eleito, ele não foi eleito só com os votos dele, ele foi eleito com os votos dele, mas com os votos dos outros candidatos do partido. Então, o mandato não é dele, o mandato é do partido. A gente verifica muito. O mandato é do grupo. Eu estava vendo assim na lista, né, de quantidade de votos, muita gente conseguiu votos assim expressivos, uma quantidade bem grande, e não foi eleito deputado estadual, né, ou reeleito deputado estadual, por causa dessa questão da porque é o que a gente chama de quociente eleitoral. Então, por exemplo, você tem 8 vagas, vamos pegar o deputado estadual, né? Não, isso aconteceu com o deputado federal também. Então, você pega os deputados federais, tem 8 vagas, ou estaduais, 24. Você soma os votos do estado inteiro e divide por 8. Vai dar um número. Esse número é o quociente eleitoral. Então, o partido inicialmente tem que fazer pelo menos aquela quantidade para eleger um do grupo. Né? E depois vai rodando dessa forma assim. Então, por exemplo, às vezes você tem um partido que os candidatos individualmente tiveram poucos votos, mas somado deram muitos. Então, ali vai eleito um grupo. Você pega o outro partido que só um candidato que teve votos, os outros não tiveram. Então, ele teve um número expressivo de votos, mas não foi suficiente para ocupar nenhuma cadeira, entendeu? Entendi. Então, é por isso... E isso acontece nessa esfera de deputados, nessa esfera de eleições... que a gente chama de eleições proporcionais. Ela não ocorre no que a gente chama de eleições majoritárias, que são para os chefes do executivo, prefeito, governador e presidente da República, também, né? E senador. Então, nesses cargos, vai quem tem mais voto. Quem tem mais voto vai eleito. Não seria mais justo? Né? Ou você não acha que é mais justo dessa forma? A forma como é pelo executivo? O problema é o seguinte, é que uma democracia, o poder, você administra não individual, é uma administração de grupo, você precisa de pessoas. Então, o Estado ele tem que pertencer
a uma maioria que pensa igual. Por isso que os partidos têm que ser fortalecidos, porque quando alguém assume uma prefeitura, ou principalmente capital, ou o governo de estado, ou uma presidência da república, ele não tem condição de tocar sozinho, ele precisa de um grupo político que ajudou ele a chegar lá. Então, por isso que no legislativo, o mais correto realmente é a chamada eleição proporcional, que são os votos do partido. E o exemplo disso aconteceu agora no PL. O presidente da República convenceu os seus eleitores e falou: olha, votem no meu partido, votem nos partidos que me apoiem. Eu preciso de uma bancada forte na Câmara Federal e no Senado Federal. O que os eleitores fizeram? Atenderam o pedido dele. Então, hoje, o presidente da República, o Bolsonaro, tem maioria, né, para a próxima legislatura, que começa no ano que vem, na Câmara Federal e tem também no Senado Federal, porque ele precisa dos votos para poder votar os projetos ali. E o eleitor entendeu isso e atendeu o pedido dele. Então, hoje, ele sendo reeleito, ele vai ter uma administração mais confortável para poder administrar o país, porque é a administração de grupo. Ele conseguiu eleger os deputados federais e os senadores que ele precisava para dar maioria nas duas casas. Então, é bem nesse ponto aí que nós vamos começar o segundo bloco. Gente, nós vamos dar um tempinho aqui, hora do intervalo rapidinho, e a gente já volta com o Marcelo aqui. Até mais. Pessoal, estamos de volta. E antes de passar a palavra para o meu convidado, né, para o Marcelo Cordeiro, eu quero falar sobre a Indub Certificadora. Se você que precisa de um certificado digital, pessoa física, jurídica, você que é empresário, que pode procurar o seu contador, né, e verificar qual o formato que você precisa. Se você precisa com mídia, sem mídia, se você precisa só de um leitor biométrico. Então, procure a Indub Certificadora. O telefone é 63999682112. Tá? Mais uma vez, 63999682112. E aí, você vai ser bem atendido. E outra, você pode fazer do conforto da sua casa, através de videoconferência, toda a validação do seu certificado digital. Tá bom? Bom, Marcelo, estamos aqui de volta, né? A minha próxima certificado vou fazer com você, então. Aí, tá bem, a Indub te atende. Nós, advogados, precisamos, né? Isso aí. Pois então, Marcelo, nós estávamos falando sobre essa questão de todos os reflexos que aconteceram, né, na política, né, e assim, confesso que estou bem ansiosa para tudo que vai acontecer ainda, né, ainda falta uma semana, ainda tá tenso o negócio. Eu tenho amigos que dizem que não está dormindo, entendeu? Não está dormindo? E eles não mentem, então... Mas antes de voltar a isso, eu queria só te perguntar uma coisa. Alguma vez você já foi questionado por algum instituto de pesquisa? Já te ligaram? Já. Eu devo ter recebido umas 3 ligações. Durante todo o seu período de eleitor, né? Não. Agora. Tá, agora. Só nesse período de eleição. Eu nunca recebi nenhuma. Não, a não ser para eleições classistas. Não, mas eu recebi. Recebeu? Então tá bom. Então não tá tão furado não o negócio. Não, mas é o seguinte, o que acontece é o seguinte, eles às vezes escolhem nichos, né? Sabe assim, não, o candidato fulano de tal, naquele determinado setor, ele tem lá ele é o maioral lá. Aí eles não fazem pesquisa, muitas vezes, só naquele lugar, já com pesquisa direcionada, né? Então, aí o determinado instituto lá fala, não, mas nós usamos todas as você usou, mas você direcionou. Você direcionou. Lá, por exemplo, se a gente colocar assim, hoje no setor do agro, né? Do agronegócio. Tem um candidato à presidência que fala mal do agronegócio, e o outro apoia o agronegócio. Então, dependendo de quem for fazer pesquisa, o negócio vai, né? E aí o pessoal não faz pesquisa séria, né? Infelizmente, com raríssimas exceções. Marcelo, eu queria te perguntar, assim, por exemplo, esses reflexos. Nós fizemos um cálculo aqui, né, sobre a questão dos reflexos para uma possível eleição, né, assim, digamos que o ex-presidente Lula, como a gente colocou, o Datafolha, por exemplo, que eu falei, né, que pegou essa pesquisa, ele está ganhando nas eleições. Nós fizemos aqui nos bastidores, nós estávamos conversando,
sobre a questão do percentual do que foi aqui no Tocantins. Uhum. E que você acredita que isso reflete também para o Brasil, né? Para as eleições Exatamente. federais. Explica para a gente como é que é o Bom, raciocínio. o Datafolha, eu lembro do Bolsonaro no início do governo dele, né? Aí o pessoal, presidente, mas isso aqui, mas o Datafolha, que o Datafolha tinha feito uma pesquisa. Olha, se dependesse do Datafolha, eu não era presidente da República. Isso há 4 anos atrás, né? Uhum. Então já era assim. Ah, Então, as pesquisas, esses institutos de pesquisa, infelizmente, eles não têm mais credibilidade para dizer qualquer tipo de coisa, né? uhum. Então, hoje você tem um grupo de comunicação liderado pela Rede Globo, com todos os filiados, Globo News, CBN, coisa e tal. Qualquer pessoa pode ligar lá, você vai ver que eles batem o presidente da República há 4 anos, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, né? E muitas vezes com dados que não são verídicos, como os dados da pesquisa do E no Datafolha. tom de acusação, né? De E no tom de intimidação. acusação, de intimidação, negócio assim, completamente fora da casinha, né? Uhum. Completamente errado. Muito bem. Aí você veja bem, como é que um candidato a presidente da República, que é o caso do Lula, vence o primeiro turno e você não tem uma única manifestação de comemoração em qualquer cidade no Brasil. Nenhuma. Você não teve, lá na Bahia, por exemplo, não teve uma manifestação grande, respeitada, que pudesse levar em consideração de rua, comemorando a eleição do Lula, por exemplo. Você não teve em Minas Gerais a mesma coisa, uma única manifestação. Você não teve na Avenida Paulista. Eu estava em casa assistindo o resultado das eleições e acompanhando ao vivo a entrevista que fizeram com o Bolsonaro e que fizeram com o Lula. Pós-eleições. Pós-eleição, dia 2 de outubro, terminou coisa e tal. Aí foi filmar o Lula na Avenida Paulista, né? Gleisi Hoffmann, todo aquele staff lá. Não tinha gente, não tinha pessoas lá. Então, como é que vence desse jeito? Entendeu? E sem contar essa contagem que se faz, estado por estado, e essas manifestações que você tem. Por exemplo, nós tivemos manifestações de 7 de setembro, todas elas favoráveis ao atual presidente da República, ao Bolsonaro. Somente Palmas, né? Que foi bem No, bonita. no No Brasil Brasil todo, inteiro, né? no Brasil inteiro, nunca houve manifestação do tamanho das manifestações que houveram. Nunca houve. Então, você tem assim um resultado de eleições sem comemoração, com pouca gente, para um candidato que diz que está na frente. Se você tem um outro candidato com a massa de pessoas, né, aonde quer que ele vá, né, já ficou um mito, né, chamar de mito, aonde ele vai, virou um mito, e, e esse candidato está atrás nas pesquisas. Então, essa movimentação de rua, que nunca houve no Brasil, desse tamanho, com essas manifestações, com essas campanhas, com esse voluntariado, com tudo isso que estava acontecendo, você tem um resultado nas urnas completamente diferente disso daí. Então, isso não é É bom, incoerente, né? Se é você for muito olhar. É. incoerente. E quando você faz a conta, como nós fizemos aqui no Tocantins, né, os 24 deputados estaduais, os 8 federais, Federais. a senadora da República, os 2 governadores, um foi, um venceu e o outro ficou em segundo lugar, mas os 2 eram eleitores do Bolsonaro, como é agora, né? Esse pessoal teve 70%. Então, você vai admitir, Os dois, tanto o governador somando quanto somando os dois, os né? dois, né? A Somando abstenção, acho Vanderlei que Barbosa o mais Ronaldo Dimos. Ronaldo Dimos, os dois tiveram 70% dos votos apurados, os votos E eles válidos. são candidatos de direita, os dois. Exatamente. E aí é o seguinte, como... Então, você tem um percentual histórico de 20% do PT. Esses votos são deles, né? Tá certo. Agora, como que esse negócio salta para quase 3 vezes mais? Aqui deu 58%, entendeu? Então, isso não reflete. Isso não reflete o que está na rua, isso não reflete o pensamento do eleitor, isso não reflete as coisas que estão acontecendo. Então,
Está todo mundo muito preocupado com o que vai acontecer agora no dia 30 de outubro, entendeu? Está todo Dependendo do mundo que muito for, preocupado com é, relação a isso. porque acho que no Brasil, de todos os senados, acho que só a do Rio Grande do Sul foi uma senadora petista, acho que do partido, se eu não me engano, posso estar enganada, mas foi a única senadora que ele elegeu, né? Não, no Rio Grande do Sul foi eleito o General Mourão, o vice-presidente da Não, República. então ter uma senadora, uma Mas é mulher, no mas Nordeste. então foi no Nordeste. Ah, É, achei que era Rio Grande do é. Sul que tinha Não, no, sido. no Rio Grande do Sul foi eleito o General Mourão. Hum, Então você veja bem, no Rio Grande do Sul, por exemplo, então você pega o Rio Grande do Sul, você vai subindo, né? É, o, o melhor exemplo disso é olhar para a Câmara Federal, onde você tem a maioria esmagadora, toda eleita de direita, o Senado. Então não é crível que as pessoas, que o eleitor vai no percentual que foi dado, uhum, que esse eleitor vote em todo mundo de um segmento ideológico ligado ao presidente da República. O fato é esse: as pessoas que foram eleitas na sua maioria esmagadora porque são ligadas ao presidente da República, ao Bolsonaro. uhum. E será que só na hora de votar para o presidente da República vai lá e vota no Lula num percentual tão expressivo a ponto de ter mais votos do que o próprio Bolsonaro, que elegeu toda a sua base? E quem votou na terceira via? Simone Tebet, Ciro, Soraya Tonorique, esse pessoal que votou, que foi eleitor deles. Você não acredita que, por exemplo, como eles candidatos, né? Inclusive a vice da Simone Tebet, ela falou que vai votar no Vai apoiar Bolsonaro. o Bolsonaro, Bolsonaro. inclusive Apesar criticou. né, dela ter falado É, que vota no Lula, que acompanha o Lula. Você acha que o eleitor que votou na Simone Tebet, no Ciro, não vai acompanhar o que hoje a postura que eles tiveram? então, é o seguinte, eu acho que o Ciro e a Simone Tebet perderam uma oportunidade imensa de se tornarem, de crescerem do ponto de vista político. Político. Eles dois diminuíram muito, porque tanto o Ciro quanto a Simone Tebet, né, que massacraram o Lula com as verdades Uhum. que o Lula construiu ao longo da sua vida, né? E agora, passado a eleição, eles vão lá votar no candidato que eles afirmaram que era o maior corrupto da história, eles afirmaram que o Lula é ladrão, eles afirmaram que o Lula Toda é a história de chefe de campanha, né? quadrilha, né? Eles bateram muito no grande esquema de corrupção capitaneado pelo Lula. O Ciro fez isso com muita ênfase e E a a Simone Simone também. Tebet também fez isso com muita ênfase. Passada a eleição, aí vão os dois apoiar o Lula, entendeu? Então, eles, na verdade, perderam uma oportunidade ímpar de saírem dessa eleição maior do que entraram. É. Os dois estão saindo muito menor do que entraram por causa dessa opção que eles fizeram. E eu acredito, e a gente vê isso no processo eleitoral, eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar em eleição com 6 anos de idade, e é verdade mesmo. Então, você percebe as coisas que estão acontecendo, você vai desenvolvendo o feeling das coisas que estão acontecendo. Então, tem muitos candidatos que não conseguem transferir voto para outro. Isso que eu ia te Vou dar um perguntar. exemplo aqui, olha, vou dar um exemplo aqui. O deputado federal, Eli Borges, foi reeleito deputado federal, Sim. mas não conseguiu eleger o filho do deputado federal, deputado estadual. Ele não conseguiu transferir os votos. E ele foi eleito. Agora, você imagina quem não é eleito, quem está de fora. Então, a transferência de votos, ela não acontece. A transferência de votos, ela acontece, em alguns casos, de quem está no exercício do mandato e que tem uma liderança muito forte. Essa pessoa transfere voto. Quando, por exemplo, o Lula estava na presidência da República, transferiu para Dilma. Transferiu para Dilma, mas ele estava no exercício do mandato, ele tinha coisa que não acontece mais. Então, não acredito, e o histórico de campanhas e de eleições demonstra isso,
Você pega a Simone Tebet, aqueles votos não são dela, aqueles votos são das pessoas que não queriam votar no Lula e nem queriam votar no Bolsonaro. Votaram nela. Tanto é que ela teve, surpreendentemente, mais votos do que o Ciro. Né? Porque ela criou uma aparência mais simpática no processo de campanha eleitoral, no próprio debate. O Ciro já vem com muito desgaste em razão de decisões erradas do ponto de vista político, né, como essa que ele tomou agora, já tinha um desgaste muito grande. A base dele era uma base também junto com o Lula, né? Então, assim, esses votos da Simone Tebet não são dela, são das pessoas que não queriam votar no Lula nem no Bolsonaro, e agora vão ter que votar no Lula no Bolsonaro. E a tendência desse pessoal que não votou no Lula no primeiro turno é de não votar. Você tem um índice de abstenção grande, de 20%, que eu acho que vai ser menor na segunda eleição. Né? Porque é absurdo, é muito alto. E eu estou torcendo, né, e fazendo as minhas orações também, com todo mundo, para que no segundo turno o resultado das eleições sejam resultados compatíveis com o que a gente vê nas ruas. Que reflita realmente a realidade do que a gente tem visto, né? Falando um pouquinho sobre a questão de crimes eleitorais. Quando você começou foi o primeiro mandato, por exemplo, seu como juiz eleitoral. Vocês chegaram eu não sei se seria essa a expressão, mas a criminalizar, a imputar alguma coisa com relação a várias práticas, assim? Era mais comum no primeiro pleito seu de deflagrar, né? Deflagrar crimes eleitorais, a prática de crimes eleitorais? Você acha que o eleitor hoje está com menos com essa prática? Não, na verdade é o seguinte, sempre teve que é o tal da boca de urna que a gente fala, né? Poucos processos, entendeu? Poucos processos criminais na área eleitoral. Porque, assim, por causa da prova, é muito difícil você provar a prática do crime eleitoral, como, por exemplo, você acabou de dar a questão da boca de urna, né? Então, é muito difícil isso. E as penas são muito pequenas também, porque a justiça eleitoral, ela não quer punir o eleitor, ela quer evitar que o eleitor pratique um determinado crime eleitoral, porque a maior punição que tem na área eleitoral é para o candidato eleito quando perde o mandato, e para o candidato que, em razão da sua conduta nas eleições, fica inelegível para a próxima eleição, ou então ele sofre um indeferimento do registro em razão de qualquer problema que houve ali. Nós temos várias ações eleitorais para poder dar essa punição para o candidato que joga no processo eleitoral fora das 4 linhas, né? Então, quer dizer, você tem regras eleitorais. Então, o que a Justiça Eleitoral espera é o seguinte, é que todos os candidatos atuem e se conduzam dentro das regras estabelecidas na legislação eleitoral. Então, a parte de crime eleitoral, e os mais comuns são a boca de urna e a compra e a venda de voto, porque, né? Mas, assim, a matéria de prova, ela é muito difícil de provar isso daí. Então, você tem poucas punições na área criminal, eleitoral. Mas, já adiantando o seguinte, que não é o objetivo da Justiça Eleitoral ficar processando criminalmente as pessoas. O objetivo da Justiça Eleitoral é conscientizar e conduzir um processo eleitoral tranquilo, seguro, onde o eleitor possa ir ali votar no seu candidato, fazer a sua manifestação de pensamento político, de pensamento de gestão da coisa pública e ficar em paz. Esse é o principal objetivo. Agora, quando ele extrapola, aí então tem a norma jurídica para poder ir lá processar criminalmente. Mas digamos que vocês peguem na boca da botija, por exemplo, eu vendendo meu voto, né, para fulano tal. Eu sou penalizada como eleitora também pelo crime eleitoral? Sim, é a pessoa que está ali vendendo o seu voto. O candidato. E que eu estou o comprando. candidato vai perder o mandato. Sim, perdeu o mandato. Mas e eu, perder, como eleitora? Vai ser processada criminalmente também. Também, né? Então, o que
Porque Agora, isso é o que, assim, com certeza, acho que acredito que está acontecendo com menos frequência, do não, eleitor muito vendendo seu menos, né? voto, O né? eleitor ele está cada dia mais consciente que isso é ruim para ele, é ruim para a cidade dele, é ruim para o Estado, é ruim para o país, é ruim para tudo. Então, mas de qualquer forma, né, a sanção penal ela existe. Agora, o que acontece? Você precisa da prova, né? O Código Penal estabelece, e a legislação penal estabelece que qualquer pessoa, eu posso, você pode, qualquer pessoa, ao verificar que uma pessoa está na prática de um crime, ela pode ir lá e dar voz Voz de de prisão à prisão. pessoa. Uhum. Esteja preso pela prática do crime e tal. Isso é o que está na lei. Uhum. Mas, na prática, ninguém vai, Ninguém vai né? sair assim, Ninguém vai fazer isso, de presa aí por se aí. envolver numa confusão desse tamanho, né? Perigoso levar Exatamente. uma surra. Agora, então, só que a força policial do Estado ela é pequena e ela não consegue estar em todos os lugares. Então, às vezes, o eleitor vê, está sabendo o que está acontecendo, às vezes, mas ele não vai lá interferir, porque ele não quer uma confusão desse tamanho para ele, podendo haver até, por exemplo, né, quem está na prática de um ato desse, se enfurecer contra a pessoa, isso pode até ter um resultado, morte aí, né, lesão corporal grave. Então, as pessoas não fazem isso, Eu né? acho que isso não era nem bom a gente falar muito, É, porque as pessoas tomam coragem, né? não, mas isso é Não, eu sei que tá no importante Código saber, eu Penal. sei. Então é o seguinte, qualquer pessoa, Uhum. ao verificar que uma outra pessoa está praticando um crime, pode prender essa pessoa em flagrante, com os meios que ela tiver, Uhum. prende em flagrante Conduz pela para prática do crime e conduz para a delegacia autoridade de policial. Uhum. polícia, né, que é a autoridade policial para a delegacia de polícia, e lá na delegacia de polícia, o escrivão de polícia, junto com o delegado, quem estiver lá, é obrigado a lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, qualquer pessoa pode prender a outra se a outra estiver na prática do crime. Gente, por favor, não vendam seu voto, não façam isso, por favor. Marcelo, para a gente finalizar, né, o programa de Sim, hoje, eu queria falar um pouco, porque tudo é política na vida da sim. gente, né? E se a gente for falar sobre essa questão só técnica do direito Uhum. eleitoral, eu queria ver com você, por exemplo, você hoje advoga, né? Isso, Você é empresário, né? Como isso. qualquer outra pessoa, assim, que trabalha aqui na área de direito eleitoral, Uhum. né? Queria saber quais os reflexos você como consumidor, como eleitor, como brasileiro, durante o governo agora, você acha que, por exemplo, tivemos tivemos pandemia durante praticamente 2 anos do mandato Uhum. do Do Bolsonaro. Bolsonaro, né? Os reflexos na economia, os reflexos para a sua vida, por exemplo, como um empresário, como uma pessoa que Sim. paga impostos e tudo. Como que foi isso para você, pessoalmente falando? Eu só vi reflexos positivos, né, da atual gestão, da gestão do atual governo, em todo sentido. Na economia, nós demos um salto, agora fazemos parte entre os 10 países mais próximos do mundo, né? Nós tivemos, assim, a menor inflação, chegamos até uma deflação. Então, todos os índices econômicos, eles são muito positivos, né? Considerando ainda que teve pandemia, né? Considerando que teve a pandemia e considerando que teve a guerra da Ucrânia, porque no momento mais conturbado da guerra da Ucrânia, ela acabou mexendo com a Com a economia economia mundial, mundial. né? Uhum. Então, mesmo assim, esse governo conseguiu. Eu advogo muito o Pará e advogo num local aonde fica a BR-163, que é a BR que sai de Cuiabá e ela vai subindo, ela corta ali o Mato Grosso todo e entra no Pará e vai embora até chegar ali no Rio Tapajós, até chegar em Santarém. Se você virar à direita, você vai chegar numa cidade chamada Itaituba e no porto de Miritituba, que é o porto que embarca a soja toda ali do Mato Grosso e do Pará e transporta isso aí por via fluvial. Ali tinha trechos, quando o Bolsonaro entrou, trechos assim, que não eram asfaltados, que nunca foram asfaltados, trechos dessas estradas aí.
e que ninguém na região acreditava que esses trechos um dia poderiam ter sido assaltados. Que alguém se preocuparia com isso. Foram todos assaltados. Então, quem conhece essa região lá, a importância da BR-163 e de muitos trechos que lá existiam, hoje está tudo assim, em prazo recorde, que nem as pessoas acreditavam que isso ia acontecer. Então, você tem resultados positivos da economia, você tem resultados na infraestrutura do O agro transporte. cresceu muito, E né? o maior exemplo disso é o Tarcísio, que era o ministro da Infraestrutura, vai ser eleito governador lá em São Paulo agora. É um reconhecimento da população do trabalho que ele fez. Isso é fato. O agronegócio vem crescendo a cada dia mais, só batendo recorde de produção cada vez mais. A euforia do agronegócio ajudando a organizar a balança alimentar do mundo. O Brasil faz parte da segurança alimentar do mundo, da OEA, por causa do nosso agronegócio. Quando você olha, por exemplo, para a parte criminal, nós estamos agora com a menor taxa de homicídios histórica que nós já tivemos. Eu estava conversando ontem com um delegado de polícia e com a gente que era diretor penitenciário, com vários delegados, é o seguinte: hoje o sistema prisional não entra nada mais. Nós temos o sistema prisional mais seguro que nós já tivemos dentro de todo o nosso processo histórico. Agora, tem muita coisa para ser feita? Tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para melhorar. Você tem que implantar muita coisa, como as ferrovias, por exemplo, que, né, nós não temos, infelizmente. Mas tem muita coisa para ser feita. Mas os reflexos que houveram na economia, em todos os setores, e os reflexos que houveram na segurança pública, na taxa de criminalidade diminuindo a cada ano que se passa, foram muito positivos. Quando você fala sobre a taxa de criminalidade, eu me lembro que uma das pautas da esquerda é a descriminalização de pequenos furtos, né? Você já pensou que coisa absurda é essa? Pois é, né? E as pessoas não olham as pautas antes de escolher o seu candidato. Muitas vezes, você que é eleitor agora, olha as pautas dos dois presidentes, dos dois candidatos, aliás, para ver qual que é a pauta que mais se adequa aos seus valores morais, né? Porque eu acho que é muito isso também, né? E o que acontece é o seguinte: nós temos muitos exemplos de vizinhos nossos. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Argentina, nós estamos vendo o que está acontecendo na Venezuela, nós estamos vendo o que está acontecendo no Chile. Todo mundo conhece o povo cubano. Então, a turma de esquerda no Brasil, ninguém quer ir viver em Cuba nas mesmas condições que os cubanos estão lá. Eles são proibidos de sair do seu país. Então, assim, nós temos os escândalos que houveram com o Mais Médico aqui, né, com os cubanos vindo para cá, e o governo federal, na época da Dilma, aí depositando dinheiro diretamente para os e nem os médicos não recebiam ninharia. Que eles retiam exatamente, bastante. com ameaça com família, aquelas histórias todas, né? Histórias assim tenebrosas. Então, eu acho que todos nós precisamos de olhar para isso, de prestar atenção nisso. E outra coisa, olha o que aconteceu, é o que vem acontecendo. Nós, entre o primeiro e o segundo turno, a quantidade de invasões de terra que já está tendo, a quantidade de pichações que já está tendo, a quantidade de destruição de várias fazendas aí. Nós tivemos em Palmas a invasão de um supermercado aqui, o Açaí, né, com manifestação maluca daquela que houve aí. Então, assim, ninguém quer um país mergulhado numa turbulência. Num caos, né? Num caos, que, em tese, é o que aconteceria se o Lula vencesse as eleições. Mas eu tenho a convicção, olhando para as pessoas, olhando o cenário político, olhando para o cenário econômico, para todos os cenários da administração pública e olhando para o cenário do eleitor hoje, dos movimentos de rua, de quem realmente lota as ruas em qualquer lugar, eu tenho a convicção de que o Bolsonaro vai ser reeleito presidente com uma vantagem muito grande. É o que nós esperamos. Na verdade, esse programa ele é partidário, mas assim, eu posso me expressar como, né? Eu sou eleitora mesmo, então... Eu sou o seu entrevistado, né? Pode falar, não tem problema nenhum, não. A minha opinião, expressar a opinião. Com certeza. Né? Marcelo, olha, é sempre muito bom conversar contigo. Você tem uma voz
calma, fala, né, fala tranquilo, explica didaticamente pra gente. E assim, eu queria, para finalizar o programa de hoje, queria só que você fizesse suas considerações finais e aí a gente vai Uhum. encerrar. Mas desde já eu te agradeço demais pela sua disponibilidade. Na hora que eu mandei mensagem, ó, tô pronto, meu nome é pronto, tô Ah, disponível. Muito bom, gostei bom, muito. eu quero, né, agradecer aí o seu convite, a sua amizade, né, o seu carinho, esse bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui. E acredito que assim serviu para edificar e para ajudar a formar a opinião de muitas pessoas. E eu assim, como advogado, como todo advogado, o que a gente quer é a correta aplicação da lei, é a correta aplicação da legislação. Não pode haver no judiciário uma partidarização como está havendo agora. Isso é muito ruim para o poder judiciário. Então, o meu desejo é que a gente consiga realinhar o judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, que vem cometendo todos os excessos vem cometendo excessos assim, inimagináveis, né? Então, esse é o meu desejo que nós tenhamos boas eleições no dia 30 de outubro, o desejo que o resultado das eleições reflitam tudo esse movimento de rua que a gente tem visto ao longo dos últimos anos e que todos nós possamos viver e trabalhar em paz, né? Com É o que se espera. liberdade, com tranquilidade, com o direito à propriedade, com a diminuição do tamanho do Estado, né? O Estado brasileiro é muito Menos grande ainda, intervenção. menos intervenção, né, para que a gente possa viver bem, todos nós. Ah, Marcelo, não, muito obrigada mesmo, tá? Pelos esclarecimentos, por tudo. E é isso aí, pessoal. Vamos aprender sobre política, questionar, né? Todo mundo que estiver falando sobre política, no dia de você votar lá, nós teremos um programa um dia antes das eleições também, e que a gente vai, com certeza, ajudar mais o eleitor ainda, você que está nos assistindo aí no canal 5.1 da Record News, que vai nos assistir também na íntegra lá no YouTube. Nos acompanhe, esteja aí, assista todos os programas que já tem lá no canal, tá? E eu espero vocês no próximo sábado. Até mais, pessoal. Tchau.